vai acontecer. Eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA. Excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, adorador por excelência, quero ser. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua graça, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite. Pai seja convosco, amém? Quem estava com saudade do pastor? Quem está com saudade da pastora? É mais forte, tem que ser para ela, irmão. Dá a honra àquele que tem honra, né, irmãos? É a nossa pastora. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui reunidos no nome do Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, amém? Por isso nós estamos felizes, alegres e contentes. Eu quero agradecer a vida de cada irmão, primeiramente, agradecer a Deus que tem cuidado desta igreja, e eu quero agradecer a vida de cada irmão que tem mesmo nesses tempos, mas não deixado de buscar a presença de Deus, buscado a face do Senhor, porque quem tem para te dar aqui, irmãos, não é o seu pastor, não é a sua pastora. Você vê que passaram-se os dias, mais de um mês, e Deus continuou cuidando da sua vida, não continuou? Deus continuou cuidando desta igreja, amém? Porque quem é o cabeça aqui da igreja é Jesus de Nazaré. Por isso nós temos que focar e olhar sempre para Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que tem feito a obra de Deus aqui, a missionária Rose, a Vanderci, com zelo, a Diano, Gabriel, a irmã Terezinha, a cada irmão que tem vindo aqui, buscado e feito o seu melhor para a casa do Senhor, pela vida da Aline, da Rafaela, e que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades. Amém, queridos? Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, que Deus ele colocou no meu coração. Abre a sua Bíblia comigo, em Salmo 1:3. Salmo 1:3. Deus vai falar com você nessa noite, amém, irmãos? Quando eu estava na minha casa e pensando, Deus, falando com o Senhor, o que eu vou levar na quarta-feira? Sara, senta aqui na primeira cadeira, eu falei para você, agora. E o Senhor colocou essa palavra, e eu ali descansando com a minha família, cuidando da minha família, da minha casa, o Senhor falou comigo referente à sua vida, referente a esta igreja, e por tudo que nós temos passado, vivemos, e nós aprendemos sempre com o Senhor, amém? Salmo 1:3, quem achou, dá um glória a Deus. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza, prospera. Pode tomar seu assento? Feche teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração.
Espírito Santo, eis aqui, Pai, a tua palavra, e que o Senhor venha falar sobre o coração de cada homem, de cada mulher que aqui está. Tem pessoas que estão aqui nesta igreja, Deus, que já se perderam as esperanças de dias melhores. Tem pessoas que estão aqui nesta igreja, e o Senhor me disse claramente, que já se perdeu a esperança de um casamento feliz, de uma família feliz, de uma vida financeira estável, de viver um novo tempo, Deus. Pai, eu só tenho a te agradecer, Senhor. Por tudo que você tem feito na minha casa. Tu sondas e conhece meu coração. Que eu não ia ter, às vezes, força e o Senhor já sabia que isso ia acontecer, que eu iria estar aqui neste altar e se derramar na tua presença de agradecimento a ti, Jesus, e não iria aguentar as minhas emoções, porque o Senhor tem cuidado da minha casa, e o Senhor tem feito coisas grandes e tremendas. Obrigado, Senhor Jesus, porque chegou o tempo dos frutos aparecerem, Deus. Passamos, Senhor Jesus, dentro desta igreja, Deus, com cada irmão que aqui está, em específico, Deus, a irmã Vandercy, que desde o primeiro dia que nós pisamos aqui, é sua fiel serva, membra e única diaconisa desta igreja, Jesus. E ela está aqui conosco, e olha os outros frutos que aqui vieram, Deus, pessoas de fora, de outras igrejas, de outras cidades, lá de Bertioga, Deus, e está aqui na tua casa, Deus, porque tu tem frutos a fazer muito mais, a aparecerem, Senhor Jesus, mas que em tudo nós venhamos a diminuir, e que o Senhor venha crescer em nossas vidas, amém? Irmão, se você talvez chegar no momento, se não aguentar e começar a chorar, chore na presença de Deus, porque é Deus falando com você, amém, irmãos? Quando eu estava preparando para vir aqui, eu falei, Deus, eu não vou aguentar, eu vou me emocionar, e às vezes a gente, como pastor, nós temos que segurar as nossas emoções e ministrar, mas a emoção, a alegria é tão grande, das coisas que Deus tem feito em nossas vidas, irmãos, que Deus falou assim, ó, chegou o tempo dos frutos aparecerem. Só o que Deus mostrou para mim é referente a esta igreja. Deus já usou profetas para falarem que aqui tem uma grande árvore. Às vezes as pessoas podem olhar aparentemente e não ser uma igreja bonita, não ser a melhor aqui de Caçapava, simples. Só que tem muitas árvores, às vezes, que estão bonitas por fora, mas quando vêm os ventos, as tempestades, não existem raízes que suportam. Mas Deus falou no meu coração, quando eu estava preparando a mensagem, que as raízes desta igreja são fortes. Pastor, que raiz que é essa? É você, irmão, sou eu. Somos os ramos frutíferos. E quando a raiz é forte, irmão, a tempestade podem até soprar forte, podem até cair as folhas, podem até se perder algumas coisas pelo caminho, talvez uma amizade, talvez um amigo, talvez um namoro, talvez um serviço, um emprego,
talvez algo que você perdeu, que machucou, que doeu no seu coração. Mas a árvore, ela não caiu, porque ela tem uma raiz forte, irmão. E esta raiz forte, missionária, essa raiz forte, Terezinha, essa raiz forte, Aline, Vanderci, Gabriel, Diana, Rafaela que me ouve, Sara, ninguém vê essa raiz. Essa raiz, você vê muitas árvores bonitas na rua, não vê? Você consegue enxergar o tamanho da raiz dela? Você não consegue enxergar. Às vezes você vê raízes que estão ali e estufam até a calçada. Já viu isso acontecer? Por quê, irmão? Porque a raiz é tão grande e forte. Às vezes pode até acontecer que as pessoas veem a raiz e vê essa raiz é forte. Por quê? Porque chegou até a aparecer para fora ali, estufar a calçada. Às vezes as pessoas vão olhar para você e vai falar, você é muito forte, e vai aparecer essa raiz, as pessoas vão ver, esse é guerreiro, essa é guerreira de batalha. Mas a sua raiz, irmão, é a sua intimidade e é o seu relacionamento com Deus, é a sua perseverança com Deus. É como a Bíblia diz aqui, lá no versículo 126, versículo 5, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Mesmo em tempo de choro, você carregou a boa semente. Sabe por quê, irmão? Porque a semente é a palavra de Deus, e quando você prega, quando você planta uma semente, meu querido, a palavra de Deus, missionária, nunca volta vazia. Por quê, irmão? Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor que dá o crescimento. Só que às vezes as pessoas olham para mim, para você, e não vê o tamanho da sua raiz. Mas Deus, o que Deus trouxe para me ministrar no seu coração nessa noite é: suporte o processo da tempestade, dos ventos. As folhas até podiam cair na trajetória da sua vida, mas suporta o processo. E quando você suporta o processo, mesmo em tempos difíceis, e carrega a boa semente, mesmo em tempo de choros e lágrimas, você vai colher os bons frutos que Deus tem preparado para a sua casa e para a sua família. Mas eu quero saber, qual que é o preço que você tem pago pelo seu sonho, pelo seu projeto, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos? Talvez vocês olhem assim: pastor, hoje vocês estão colhendo os frutos. Ô irmão, só Deus sabe as madrugadas, só Deus sabe os choros, as intercaladas da noite, porque a Bíblia diz que Deus conhece o meu levantar, o meu deitar. Só Deus sabe, irmãos, dos tempos que eu busquei ao monte com propósitos ali, de 7 domingos no monte, Deus, e fazendo que nem Jacó, eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Só Deus sabe, irmãos, quando eu colocava o meu relógio às 3 da madrugada, para despertar mesmo cansado às vezes, e orava 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, mas o meu propósito ali estava com Deus, e às 4h20 o meu relógio despertar de novo, para mim trabalhar. Só Deus sabe do preço que eu paguei. Eu quero ministrar e dizer para o seu coração nessa noite: pague o preço, Vanderci, pelo seu casamento, missionária, pague o preço pela sua família, Terezinha. E eu trago em específico para vocês duas, mulheres de Deus: suportem o processo que vocês passam muitas das vezes, porque só quem consegue suportar, Vanderci, missionária Rose, o processo, vai alcançar a benevolência do Senhor. Só que o processo, ele não é fácil, ele é dolorido, Diana. O processo, muitas das vezes, você encontra, Aline, espinhos no caminho, dificuldades. Você pensa às vezes em chutar o balde,
em parar tudo, em largar tudo, e sumir, e desistir, e não mais ter uma esperança de dias melhores. Isso é a sua caminhada, mas eu quero dizer para você, irmão, esses 4 anos a mais que nós estamos aqui, e vocês viram, nós passamos por vários processos, percas, tristezas às vezes, choros, lágrimas, mas hoje vocês veem a colheita de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e eu digo para vocês que há um tempo de esperança para a sua casa e para a sua família, meu querido, há tempo de você colher os frutos, só que quem só vai suportar o processo que consegue colher os frutos. Quantas pessoas que no meio do processo eles param. As pessoas do mundo aí, o dito popular, o casamento não está bem, Diana, Gabriel, separa, larga, arruma outro. Você vai andar em desconformidade com a palavra de Deus? O que você vai colher lá na frente? Porque o mundo, irmãos, parece ser bom o que as pessoas falam, mas no final é destruição, é ruínas. Mas quando você anda em conformidade com a palavra de Deus, o seu amanhã e até a sua eternidade, ela está preparada por Deus. Quando vivemos de mentiras, aparentemente a árvore é bela por fora, mas quando vem os ventos, a tempestade, a árvore cai. Por quê, irmão? Porque tem muitas árvores que às vezes viviam uma vida somente de aparência, viviam às vezes uma vida somente bonitinha, às vezes para as pessoas, mas em casa as coisas eram tudo mentira, ruína, bate-boca, era às vezes enganação. Por quê, irmão? Porque era uma vida de aparência, e não queremos viver uma vida de aparências, queremos viver uma vida plena com Jesus. Porque, irmão, quem tem Jesus, quem tem a vida plena e que anda na verdade da palavra de Deus, meu querido, você encontra a felicidade e a prosperidade sobre a sua casa e sobre a sua família. Você não vai cair. Mas quando tem raízes fortes, podem até cair as folhas, ter algumas percas, mas porém ela sobrevive, pois os tempos passam e chegam a primavera, um tempo novo de Deus. O tempo que você está passando é só um processo para você suportar, Wandercy. O tempo que você tem colhido, pode ter a certeza que você vai ter o seu melhor de Deus para a sua casa e para a sua vida. E digo mais para você, mulher, serva do Senhor, você já experimentou a glória de Deus, já viu o Senhor agir na sua casa, e diz o Senhor para você que me visitou lá dentro da minha casa, mulher, ainda há dúvidas no teu coração? Remova a dúvida, a pedra da incredulidade, a dureza do coração, deixa Deus quebrar o teu coração mesmo, deixa Deus te moer por dentro, porque as pessoas te veem por fora, mas Deus, Ele te vê por dentro, Ele conhece o íntimo e oculto lá do seu coração, e Deus me trouxe aqui nesta quarta-feira, para ministrar o seu coração, que vai chegar o tempo de colheita, que muitas pessoas que olham para você, para a sua casa e para a sua família, e dizem palavras contra, desiste, para. O Senhor te diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Tem grandes colheitas de vir sobre a sua casa, sobre a sua família, mas diz o Senhor para ti, mulher, que somente suporte o processo muitas das vezes é dolorido, o processo muitas das vezes, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, pastor. Mas o mesmo Deus que me trouxe lá de Taubaté para ministrar no seu coração, mulher de Deus, Wandercy, é o mesmo Deus que sonda e conhece, e para confirmar e te dizer que você não está sozinho e que Deus está vendo tudo.
Deixa Deus te renovar aí, mulher. Tu é guerreira, tu tem raiz forte nessa igreja. Deixa Deus te derramar aí a glória sobre ti, deixa Ele te renovar. Porque teve dias que você pisou nessa igreja pensando em parar, em desistir, em largar tudo, entregar a chave, mas Deus te diz assim: não entrega aquilo que eu te coloquei na tua mão, filha, porque eu sou contigo, eu vou te ajudar. Abaixo de cama, abaixai. E os teus filhos irão ver e colher, nós iremos ver e colher a glória de Deus, porque a Bíblia diz assim: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Irmão, a gente já viu o sinal de Deus, irmão, que Deus está aqui nessa casa, que Deus está aqui nesta igreja, irmão. Pessoas que pisaram nesta igreja e realizaram sonhos do seu negócio próprio, pessoas que pisaram nesta igreja e Deus mudou a sua história, mudou a tua família. Deus é Deus, meu querido, que conhece o íntimo e o oculto do nosso coração, mas às vezes nós não entendemos o processo. Ô irmão, você acha que não deu vontade de eu parar? Você acha que não deu vontade da pastora parar, da minha família desistir? Porque o processo foi dolorido, o processo foi árduo. Ô irmão, eu tenho tanto testemunho para contar, irmão, tem tanta vitória para contar, que às vezes você vê assim: é só a Helena, pastor. Ô irmão, tem tanta bênção que Deus cuidou por esses dias, irmãos, tanta coisa que está acontecendo que eu não estou suportando, irmão, de tanta emoção, e é difícil às vezes eu me segurar, mas quando Deus pega, e às vezes a emoção toma conta, irmão, pela gratidão a Deus de que tudo tem feito por nossas vidas, a gente não consegue se segurar. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém consegue resistir à glória e à presença de Deus. Deus está aqui nessa igreja, irmão, e tem muitos frutos ainda que Deus irá fazer através da sua vida, da sua casa e da sua família. Deus não nos trouxe aqui para esta igreja por acaso. Tem um propósito de Deus muito grande. Tem algo de Deus muito grande chegando sobre essa igreja. Porque os tempos de deserto, as tempestades passaram. E a Bíblia diz que quando aqueles discípulos enfrentaram aquela tempestade, depois que passou a tempestade, veio a bonança. Quando Deus lança uma promessa, irmão, e Deus usa alguém para falar com você, com a sua casa, Deus vai abençoar você, Deus vai te dar um varão, Deus vai te dar um casamento abençoado, Deus vai te dar um filho, Deus vai te dar uma empresa. Ô irmão, para você chegar até a promessa, você vai passar pelo processo. Por quê, irmão? Porque Deus não dá nada fácil para os seus filhos. Tem que ser com choro, com lágrimas às vezes, tem que ser com perseverança. Sabe por quê, irmão? Para você dar valor ao teu casamento, para você dar valor ao teu filho, para você dar valor nas coisas que Deus te deu. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que dá fácil, as pessoas hoje em dia não dão mais valor, mas tudo aquilo que vem difícil, com choro, com lágrima, com oração, ô irmão, a gente dá mais valor. Eu, para mim casar, foi com muita oração em vigílias. Deus, prepara uma varoa para mim, prepara uma mulher de Deus para mim, e que seja com a mesma visão de reino que eu, e que se encaixe com o reino de Deus. E foi ali, orações, vigília, buscas intensamente, choro, Deus, e Deus me deu a minha esposa. Por isso que eu oro pela minha casa, pela minha família. Sabe por quê, irmãos? Porque tiveram pessoas às vezes que disseram assim, quando a gente teve as percas, olharam para nós e falaram assim: olha aí, não dá frutos. Aí, irmão, olha os frutos que Deus dá. Por quê, irmão? Porque Deus, ele cala a boca daquele que às vezes julga e que às vezes não entende o processo. Só aquele que passa pelo processo, que está alinhado com a ligação lá no céu, ele entende o processo.
ele entende a voz do seu Criador e fala assim, ó, hoje em dia, os conceitos, hoje em dia, a minha mente não é presa mais por que as pessoas falam ou pensam de mim, ou da minha casa, da minha família. Eu não me baseio mais nas pessoas, nas palavras. O que eu me baseio é na palavra de Deus. O que eu me baseio é no Senhor Jesus. Sabe por quê, meu querido? Porque as pessoas podem falar, mas quem dá a vitória, quem faz acontecer é a palavra de Deus, é o Senhor que nós cremos e que nós pregamos e que nós ensinamos nessa igreja. Por isso a minha mente hoje não é presa mais naquilo que pensam ou deixam de pensar de mim. O que importa é o que Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração e Deus conhece a sua raiz, Ele conhece o seu tronco, Ele conhece os frutos que tem dado a sua casa e a sua família. Amém, queridos? Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar nessa noite de Pai Nassá. Eu queria orar especificamente pelas famílias, casamentos. Eu queria orar pela sua casa e pela sua família. Pode ficar à vontade, dobre o seu joelho no seu lugar. Espírito Santo, estamos aqui, Pai. Eu oro pela vida de cada família que aqui está, Jesus. Pela vida, Senhor Jesus, da pastora dessa igreja aqui no momento de agora de cuidar da sua casa, da sua família, de descanso. Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer a vida dela, a nossa casa, a vida da Helena, da Sara e a minha vida, Senhor Jesus. Eu oro pela família de cada irmão que aqui está, pelo casamento de cada família que aqui está, Jesus. Pela vida da Vandercy, do Paulo, das suas filhas, Jesus. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, nos tempos de processo. Deus, que o Senhor cuide da minha mãe lá em casa, da minha irmã, Senhor, guarde de Deus todo mal. O Senhor venha cuidar, Senhor Jesus, da vida da missionária Rose, do Roberto, que ali está em Bertioga, Deus. Que os tempos venham chegar de colheita sobre este casal, Deus. Sobre a missionária Rose, que o Senhor escolheu ela desde o ventre, Deus. E olha aí quantos processos que ela já passou, Senhor Jesus. Olha aí, Senhor Jesus, a história da sua vida, Deus. E Tu já escreveu um novo tempo, uma nova história sobre a vida dela, sobre o casamento, Deus, sobre os filhos, sobre os frutos, Deus. Olha, Senhor Jesus, tudo que ela já passou e está aqui até hoje, Deus. Abençoa a casa, a família, não deixe ela cair, não deixe ela vacilar, Senhor Jesus. Fortalece, Senhor, a vida da Aline, Deus, os seus sonhos, os seus projetos futuros, Deus. Guarda, Senhor Jesus, a sua casa, a sua família, Deus. Traz um novo tempo, uma nova história, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, dos sonhos, dos projetos dela, meu Pai querido. Daquilo que Tu tem preparado, guarda, Senhor Jesus, das astutas ciladas do inimigo, Deus. Sobre a vida, Senhor, da Tua filha, Deus. Sobre a vida, Senhor Jesus, também da irmã Terezinha que aqui está. O Senhor nos trouxe, Pai querido, esta Tua serva, Tua filha aqui, meu Pai, tão dedicada, fervorosa na Tua casa, Deus. E o Senhor nos colocou no caminho, Senhor Jesus, a encontrar, Senhor Jesus, para cuidar dela, nos tempos que ela passou, meu Pai querido, de sequidão, de desespero.
Os tempos de deserto, Deus, os tempos de perca, Jesus, para cuidar, para discipliná-la, Senhor Jesus, para orientá-la, para dar conselhos, para orar pela vida dela. Continua cuidando, continua abençoando, continua fortalecendo, Deus, e que ela venha colher muitos mais frutos ainda, Senhor Jesus, na tua casa, Deus. Eu oro, Senhor Jesus, pela vida, Senhor, da Diana e do Gabriel que aqui está, Deus. Que desde o início que eles entraram nessa sua casa, Senhor Jesus, chamada casa de oração, o Senhor vem abençoar, Senhor, ainda mais que Tu fizeste, Deus, desde o primeiro dia, sobre a vida da Nicole, do seu outro filho que ali está, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, dos sonhos e dos projetos do Gabriel, da Diana, da sua casa, Deus. Não deixa eles vacilarem, Deus, não deixa eles caírem, Senhor Jesus. Fortalece, Senhor Deus, nos momentos de dificuldades, nos momentos de batalhas, nos momentos de luta, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, as tuas fortes mãos de poder, meu Pai querido. Fortalece, cuida, guarda de toda inveja, de todo mal olhado, Senhor Jesus, e que aonde Ele colocar as mãos é abençoado. O Senhor venha prosperar. Bem sei eu, pois nós sabemos que tudo pode o Senhor fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Os planos do Senhor não podem ser frustrados, Deus. Toda palavra de maldição contra esta igreja, contra esta casa de oração, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, mal olhado, Senhor Jesus, inveja, Deus. Palavras, Senhor Jesus, negativas a querer destruir este ministério, que venha cair por terra. Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra o inimigo, ela vai prosperar, Senhor Jesus. Guarda esta casa, guarda nossa família, guarda as nossas vidas, porque ninguém pode impedir o agir e querer do Senhor, meu Pai. Pode se abalar, mas os planos de Deus. Eu oro, Senhor Jesus, pelas eleições. Eu oro, Senhor Jesus, por daqui a alguns dias, meu Pai querido, vai ter a votação do segundo turno, Deus. Eu oro pelo nosso Brasil, porque quem está no controle, Pai querido, quem manda nessa terra é o Senhor dos Exércitos, Deus. Quem levanta, Senhor Jesus, o homem nessa terra é o Senhor Jesus, ó Deus. Quem abate é o Senhor Jesus, ó Deus. E eu oro, Senhor, pelo nosso Brasil. O Senhor vem para que levantaram, meu Pai querido, homens sinceros, amigos. Brasília, Deus. Homens justos. Porque quando o Senhor levanta, Deus, o justo, o povo se alegra. Espírito Santo de Deus, os planos do Senhor sobre o Brasil, sobre esta nação, onde a tua palavra diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai querido. Parai, te cuida, Senhor, deste Brasil, Albatete, Caçapava, Deus, e todos aqueles que foram levantados, meu Pai querido, ali, meu Pai querido, em Brasília, os governantes, governadores, meu Pai querido, os deputados federais, estadual, presidente, precisa ser levantado pelo Senhor, homens justos, íntegros, toda corrupção venha cair por terra, meu Pai querido. Que a saúde do Brasil, que a vida, Pai querido, do brasileiro, Senhor Jesus, venha estar, meu Pai querido, nesses 4 anos, Deus, estarem melhores do tempo das vacas magras que passamos, de desertos, de pandemias, de perdas, de lutas, onde as igrejas não puderam abrir os comércios, as empresas, Senhor Jesus, mas
Senhor, o Senhor não deixou faltar o pão dentro dessa casa, o maná a cada dia, onde vem gafetes, os caminhoneiros, porque quem cuida dessa nação é o Senhor, meu Pai. Shaddai, Jeová, Labacanta, Cabaná, Sarabanai, Jeová, Labacai. Deus, levanta homens valentes, mulheres valentes, soldados dessa terra, meu Pai. Porque tudo que passamos é passageiro. Mas a palavra do Senhor é eterna, Deus. Salvação, tudo que é preparado lá na frente. Pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, eu oro pela vida do meu pastor, dos pastores, os líderes que passaram por esta igreja, meu Pai querido, que profetizaram, que pregaram nesta igreja, Deus, todos aqueles, meu Pai querido, que fizeram a Tua obra aqui neste lugar, ó Deus, todos aqueles, meu Pai querido, que passaram por este altar, a irmã Terezinha, a Diana, a missionária Rose, a Vanderci, a cada um, Senhor Jesus, que pregou neste altar, que cantou, que trouxe uma palavra, um testemunho, pela vida do meu pastor, meu Pai, porque a Bíblia diz que nós temos que honrar toda a liderança que foi instituída por Deus. Senhor, eu oro por cada líder, pela vida do meu pastor, pela igreja Casa do Leão Church, Deus, de Taubaté e de Caçapava, abençoando a todos que passaram e que nos ajudaram nesse tempo, e que cuidaram da Tua casa, e que pregaram, cantaram, profetizaram, e que cuidaram da Tua obra, Deus. Shaddai, Decoma, Nabadabashai. Que o Senhor venha fortalecer-nos, que o Senhor venha cuidar dos sonhos, dos projetos, Deus, que eles venham colher as bênçãos do Senhor 100 vezes mais, Senhor Jesus, nos frutos. É assim eu profetizo, meu Pai, eu oro, Deus, que os sonhos e os projetos, Deus, mais secretos dos seus corações, o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, estar visitando o casamento, as famílias, os filhos, o ministério, o chamado. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Santo de Israel, Deus está aqui nessa igreja, amém, irmãos? Vamos se colocar de pé, irmãos? Queria que todos viessem aqui para frente, até as crianças podem vir também. Cada vez que eu conversava com a missionária, pedi o relatório para ela. O que é relatório, pastor? Quem foi no culto, pastor? Quem pregou? Como é que foi, pastor? E ela sempre falava, pastor, foi bênção, pastor. O fogo caiu na igreja. Foi muito forte o culto. E hoje eu estou nesse culto, irmão. Para a glória de Deus, hoje eu pude sentir, irmãos. Porque teve o tempo que eu tinha que estar com a minha casa, irmão. Tinha que estar com a minha família. Mas eu agradeço a vida de cada irmão que orou, que intercedeu, que cuidou, que profetizou, que intercedeu pela minha casa, pela minha família. Que Deus venha retribuir na sua casa e na sua família em dobro tudo que vocês plantaram nessa igreja. E eu, como pastor, auxiliar da pastora, mas como eu estou nesse tempo agora, cuidando mais diretamente da igreja, deixei a pastora de descanso, para ela cuidar mais ali da Helena, para ela mais estar cuidando da nossa casa ali, é o tempo que precisa, e estou aqui cuidando mais, às vezes, mais interagindo, né, e cuidando às vezes das decisões, deixei a pastora totalmente de lado. Por quê, irmãos? Porque ela precisava estar somente boa também. Você não sabe às vezes as batalhas que às vezes passamos também, mas já vencemos, irmãos, estamos vencendo. E o Senhor tem cuidado de nossa casa e de nossa família. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Devagarzinho a gente vai contando os testemunhos que Deus tem feito. Amém? Mas eu queria orar por você, que
que você dê a mão para a sua família neste momento. Dá a mão para o seu filho que aqui está. Isso. Pode ficar junto, irmãos. Depois no final do culto eu vou passar uma orientação para vocês, tá, irmãos? Mas eu queria orar, pode falar. E a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Glória a Deus. Eu creio. Amém, Jesus, eu creio. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vocês perceberam quando eu estava orando pela igreja, minha voz engasgou, eu comecei a tossir? Alguém se percebeu isso aí? Se chama batalha espiritual. Você está vendo o que a missionária falou? Toda palavra, toda obra contrária dessa igreja foi quebrada. Quando a gente entra no mundo espiritual, irmãos, tem pessoas que olham para essa igreja e olham para, às vezes, as lutas que passamos e de vez de abençoar, falam assim, tomara que essa igreja feche. E eu falo para vocês, irmão, que não é ímpio, não. É crente que fala isso. Então, o que eu quero dizer para você, vamos se unir, orar e interceder, porque grande é a obra de Deus. E Deus tem falado, irmão, esse tempo que mesmo a gente não estava vindo aqui acompanhando a programação às vezes, mas não presente aqui, mas o Senhor falava comigo, lá naquele viaduto, lembra dos vídeos que alguém acompanhou os vídeos que eu colocava? Lá naquele viaduto, Deus falava comigo, irmão. E é tão lindo e tão maravilhoso ouvir a voz de Deus e ouvir que Deus, Ele fala e Ele está nesta igreja, irmão. Se prepare o que Deus vai fazer, porque é como a tocha que a missionária falou, o fogo arderá no altar continuamente, não vai se apagar, irmão. O fogo tem que arder continuamente no altar, a tocha não pode apagar, porque ela continua acesa aqui, irmão. Amém, queridos? Vem cá, Sara, vem cá. Dá as mãos aí para o seu familiar. Eu queria orar por você, ungir a tua família, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus. Vem cá, Nicole, dá a mão para o papai e mamãe aqui, vem cá. Vem cá, Sara, fica aqui com seu pai. Fica bem em cima do altar, pode deixar aí. Pode deixar, você não vê. Senhor, eu oro pela vida, Senhor, deste casal, do Gabriel, com a Diana, a Nicole, e seu outro filho que está ali na sua casa, Deus. Sobre a vida, Senhor Jesus, da tua serva, Vandercia, Rafa, Deus, cuida da parte administrativa da igreja, a tua filha que aqui está, o Paulo que não veio, a Gabriela que não está, a Maria Gabriela, a Terezinha, Deus, a vida da Aline, da missionária, do Roberto, da sua casa, da sua família. Eu oro pela minha vida, pela vida da minha filha, pela vida da pastora e da Helena que ali está em casa, Deus. Senhor Jesus, o Senhor venha cobrir a cada família que aqui está, Deus. Este povo que o Senhor colocou para nós cuidarmos, Deus. Cobrir com o teu sangue, com a tua proteção que vem do alto, Deus. E que toda a obra do inimigo, Senhor Jesus, venha ser desfeita nessa noite, Deus. Bebida, álcool, prostituição, drogas, venha ser desfeito nessa noite, Jesus. Esta é a noite de Parnassá e eu clamo pelo Parnassá, o antecipar das bênçãos do Senhor sobre cada família que aqui está, Deus. Os sonhos e os projetos da Diana, do Gabriel, da Vandercica, a Rafa, sua família, o seu casamento, Deus.
Antecipa as bênçãos, Deus, o processo que eles estão passando. O propósito de Deus é muito grande, Senhor Jesus. A irmã Terezinha, a Aline, Deus, sobre a missionária Rose, Deus, os sonhos e os projetos dela mais particulares, Senhor. Antecipa os projetos, Deus, as orações que ela tem buscado, Senhor Jesus, pela minha casa, pela minha família, Deus. Nós abençoamos esta igreja, Jesus. A cada culto, domingos estaremos aqui, Deus, e nós oramos pelo culto de domingo. O Senhor venha bradar no culto de domingo, Deus. Senhor Jesus, que nós venhamos a continuar lançando a rede, porque, Senhor Jesus, o mar está aí fora, Deus, para nós lançarmos a rede, mas que grandes peixes vai cair, Pai querido, em nossa rede, vai vir na nossa rede. Eu oro por este altar, pelos levitas, meu Pai querido, o baterista, os beques, Senhor Jesus, os pregadores, oh Deus, os pastores auxiliares, os obreiros que aqui vão estar, os diáconos que vão entrar por esta igreja. Não sei o que o Senhor vai fazer, Deus, mas que grandes coisas. Nós não olhamos com nossos olhos naturais, nós olhamos com nossos olhos da fé, Senhor Jesus, porque grandes frutos vão ser testemunhados nessa igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus, irmão? Quem vai sair daqui fortalecido pela palavra de Deus, pela presença de Deus? A melhor coisa, irmão, que você tem é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a sua igreja que Deus preparou nessa terra, os seus pastores. Por quê, irmão? Porque foi tudo que Deus que deu. Você não caiu nessa igreja aqui de paraquedas, foi Deus que te trouxe aqui. Eu e a pastora não caímos de paraquedas dessa igreja, foi Deus que nos trouxe aqui para essa igreja. Ele nos mostrou em um sonho, muito tempo atrás, quando a pastora sonhou que ela via nessa igreja num carro preto e tinha um povo do lado de fora esperando. A pastora da igreja chegou. Primeiro dia que a gente pisou nessa igreja, a gente se perdeu no trajeto. A gente tinha um carro branco, não era preto, mas era branco. Mas o primeiro dia que a gente pisou aqui foi com um carro preto, porque foi o carro do nosso pastor, e era preto. Então, quando Deus está no negócio, irmão, as coisas acontecem. Amém, irmãos? Então, a gente não caiu de paraquedas. Foi Deus que nos trouxe aqui, foi Deus que te trouxe aqui nessa igreja, foi Deus que colocou eu e a pastora para cuidar e para pastorear a sua vida, para cuidar da sua vida espiritual. Então, a melhor coisa que a gente tem nessa terra, irmão, é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a nossa casa, é a nossa família. Amém, queridos? Você que vai dizimar e ofertar, irmão, pega na sua mão o seu dízimo e a sua oferta. Você que vai honrar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Eu quero testemunhar aqui, irmãos. Eu recebi uma vitória de Deus no âmbito financeiro. E essa vitória, irmãos, que eu recebi, foi só através do meu dízimo que eu coloco no altar, porque o pastor também é dizimista fiel. E só uma pessoa pode fazer essa oração com Deus. Qual que é a oração, pastor? Quando eu fiz uma prova com Deus, quando eu estava orando para essa igreja, orando pelas minhas finanças, orando pelas finanças dessa igreja, e eu fiz uma prova com Deus, como a Bíblia diz lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Única parte na Bíblia que você pode fazer prova com Deus. Pastor, eu vou fazer prova com Deus. Se Deus na minha vida usa um profeta para falar comigo, assim, 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 irmão, Deus já é na sua vida. Não precisa fazer prova com Deus. Às vezes a gente faz, não faz? Alguém já fez? Deus é na sua vida, Vanessa. Você não precisa fazer prova com Deus. Se Deus falar comigo hoje, eu não vou mais para a igreja. Irmão, Deus fala com você, irmão. Deus ama você, Deus que te criou e que te formou. Só que existe uma parte na Bíblia que somente aquele que é dizimista fiel, ele pode fazer. Que é a oração de você fazer prova com Deus. E eu fiz prova com Deus.
Eu orei e pedi a Deus, Deus, eu sou dizimista fiel na tua casa, e me responde, Deus. E o Senhor respondeu, sabe por quê, irmão? Porque essa oração, só aquele que é dizimista pode fazer. Só aquele que é fiel. Não é qualquer um, não. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ir no monte, você pode ter uma vida no altar, mas se não for dizimista, você não pode fazer uma oração de prova com Deus. Mas quando você é, e você faz prova com Deus, Deus responde. E para a glória e honra de Deus, irmãos, não é minha glória, Deus respondeu. Sabe por quê, irmão? Porque Ele conhece a nossa necessidade. Amém, queridos? Pai, nós oramos pelos dízimos e as ofertas aqui colocadas deste altar, meu Pai. Todos aqueles que têm cuidado da Tua obra, Deus, que têm plantado na Tua igreja e que têm entendido o mistério de ser um dizimista e um ofertante na Tua casa, Deus, e saber que esse dinheiro não é para o pastor, para a pastora, esse dinheiro é para o Senhor, é para cuidados da Tua casa, Deus. E aí daquele que mexer com aquele dinheiro que entra aqui, Senhor Jesus, nós não podemos mexer, tocar no dízimo, na oferta, naquilo que nós temos que fazer por obediência, Deus. Espírito Santo de Deus, quantas orações que eu já fiz neste altar, pelos dízimos, pelas ofertas dessa igreja, quantas provas vezes que eu já fiz neste altar, e o Senhor respondeu, Deus. Eu oro pela vida de cada família, Deus, que tem sido dizimista, ofertante, meu Pai querido, e que tem suprido as necessidades da Tua casa, Deus. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, Deus. Se nós não dizimarmos, se nós não ofertarmos, não cuidarmos da Tua casa, o Senhor levanta outro, Senhor Jesus. O Senhor, Pai querido, usa outro, usa até um ímpio para abençoar a Tua casa, assim como o Senhor fez para pagar o aluguel desta igreja, Jesus. Espírito Santo de Deus, por isso eu peço, eu oro, Senhor Jesus, pela família, pela vida de cada servo e de cada filho Teu, em nome de Jesus, amém. Pode levar. Amém, queridos? Já estamos encerrando. Domingo, então, estaremos aqui às 19 horas, amém, irmãos? Então você venha com a sua família para adorar e para glorificar a Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossa casa. Amém, queridos? Eu não sei o que Deus vai preparar, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus está nesse negócio, Deus está nessa casa, e que grandes coisas vão acontecer. Eu não sei quem vai pregar, eu não sei, às vezes, se o pastor às vezes vai trazer alguém de fora, se vai vir às vezes um pastor amigo, não sei, mas eu sei de uma coisa, irmão, não importa quem vai vir pregar, se é eu, se é a missionária, se é às vezes os pastores que aqui passaram, eu venho buscar a palavra do Senhor, eu venho buscar a presença de Deus, amém? E se for a Vanderci, irmão, vai vir pregar no domingo aqui, irmão? Aí, ó, os irmãos querem que a Vanderci pregue, hein, irmão? Ainda, a Vanderci ainda não vai ter o dia dela, ainda, Vanderci? Vai ter o dia ainda que ela vai pregar, porque Deus quer usar ela, irmão. Amém? Vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor. A gente vê tudo, tá, irmão? Eu sei de tudo aqui, o que Deus falou, os vídeos. Às vezes eu acho assim, o irmãozinho que é tímido, está sentado ali, mas Deus quer usar, irmão. Eu era tímido também, mas para falar de Jesus eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é poder, que cura e que liberta. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos por este culto, pela Tua presença e por cada um dos Teus filhos, Jesus. Nos leva debaixo da Tua graça e da Tua paz, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Diana, você dá só o pause ali depois também do grito de vitória, por gentileza? Depois eu vou passar um aviso para vocês, tá, irmão? Aí tem que ser fora da gravação, que vai ser lançado na página da igreja, do canal do YouTube, amém? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Glória a Deus.